Então, vamos lá. Duas coisas aqui devem ser abordadas. Primeiro é o falar e o segundo, o ouvir. Falar e ouvir. E aqui, quando fala do capítulo 2, o capítulo 2 trata da descida do Espírito Santo. Capítulo 1 e versículo 5, Jesus disse que dentro de poucos dias eles iriam ser batizados com o Espírito Santo. Sim. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias eles iriam ser batizados com o Espírito Santo. Então, eles estavam no cenáculo, orando, aguardando o cumprimento dessa promessa, porque Jesus falou que era dentro de poucos dias. Então, eles estavam ali, esperando, convicto, sabendo do sinal inicial, que é o falar em novas línguas, iria haver alguma evidência física, alguma coisa assim que iria, eles iriam entender que tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Então a Bíblia diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles, sobre cada um deles, línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Quando a gente pega essa palavra língua, porque eles começaram a falar o que eu falei no início. O que está em jogo aqui é o falar. Primeira coisa que deve ser abordado, o falar. Eles falaram em outras línguas. Essas línguas faladas aqui é a mesma de Marcos, capítulo 16, versículo 17. E aqui, no termo original, claro que eu não sou assim, um especialista no original, mas no original o termo língua ali, que é essa mesma do versículo 4, essa língua falada aqui é glossa, que dá ao nosso entendimento uma língua que não é aprendida. É uma língua que, assim, não tem como eu aprender ela numa universidade, numa escola, com um professor humano. Então, aqui essa palavra glossa faz referência às línguas estranhas. E Paulo, quando ele vai tratar acerca dos dons. E também a continuidade, a gente vê Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, sim. E em 1 Coríntios, Paulo, ele trata falando dessas línguas. E a mesma palavra é usada. Paulo, ele fala línguas lá como glossa. Só que o ouvir, para me encerrar aqui, quando, aqui, ó, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Aí mais abaixo a Bíblia diz assim, ó, no versículo 6, e correndo aquela voz, a voz ela correu.